Hoje eu vim vamos abrir nossas Bíblias aí, pode deixar aberto em 1 João, capítulo 2, versículo 15. João capítulo 2, versículo 15. Nós já vamos ler e é bom estar na casa do Senhor, né? É bom poder não só estar em comunhão com os irmãos, mas ter a plena certeza, é assim, se você vem para esse lugar e você não crê que Jesus está aqui, nesse momento, esse lugar não tem nada demais. Essa reunião não tem sentido nenhum. Mas se você crê que Jesus está aqui, nesse momento, então aí tudo faz diferença. Porque se você veio, e embora seja muito bom estar aqui, estar em comunhão, encontrar os irmãos, louvar o nome do Senhor, mas a presença do próprio Jesus aqui nesse momento é o que faz os nossos corações transbordar de alegria. É o que faz você sentir que o ambiente, ele não é natural. Ele não é comum. Ele não é só mais um lugar. Ele não é só mais um encontro. Quando 2 ou 3 estiver reunido, o Senhor ali estaria. Então, nesse exato momento, o Senhor está aqui. E isso muda todo o ambiente. Ele deixa de ser um lugar natural para ser um lugar espiritual, onde tudo, absolutamente tudo pode acontecer, porque nada é impossível ao que está passeando por aqui. E se ele está se movendo por aqui, é bom o seu coração já ir de encontro a ele. Já ir conversando com ele, já ir falando com ele, como alguém que está bem próximo de você. Como, lembra quando Jesus sentou assim pertinho, a gente fez agora da oferta, só para ficar observando aqueles que vinham colocar o que estava acontecendo ali naquele momento de celebração, no momento do culto deles ali. E Jesus estava só a observar. Mas ele estava prestando atenção em tudo o que estava acontecendo? Pois é exatamente isso que acontece. Ele está exatamente aqui nesse momento e ele observa toda e qualquer necessidade. Então, nesse exato momento, o próprio Deus está de olho em você. E tão perto quanto quem está aí do seu lado. Se você sabe disso, eu não sei se seu coração, antes de tudo, né, porque nós temos muita necessidade de saber da proximidade dele, pode fazer com que você já pense na sua necessidade, já pense em pedir algo, já pense em... Mas que ao se lembrar da proximidade que ele está de você, que seu coração o ame. Ame essa presença. Ame o Senhor. Eu não sei se você já disse hoje, mas se ele está tão próximo, fale algo de amor para ele. Fala, Senhor, eu te amo. Senhor, nós te amamos. Nós amamos a tua presença. Não pelo que tua mão pode dar, não, mas porque nós amamos saber que o Senhor está aqui tão pertinho. Nós amamos o Senhor. 1 João capítulo 2, versículo 15, diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A gente chega aqui e se depara, João está falando algumas coisas e ele já começa com um mandamento para nós. E o mandamento, quando ele começa, é bem claro: não amem o mundo. Vocês não devem amar o mundo. E quando a gente está falando sobre amor, ou sobre sentimento ou algo, a gente sabe que se ele está falando isso, se Deus está falando isso, é porque ele sabe que você vai amar alguma coisa. Que todos nós fomos feitos para amar. Que nós fomos feitos para amar, e ele sabe que nós temos essa capacidade. Você foi feito para amar. O seu coração foi feito para amar. E ele foi feito para amar especificamente a Deus. Quando perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento, o que ele respondeu? Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. Você foi feito especificamente para amar a Deus. Ele fez o seu coração, e aquele que cria é aquele que diz como ele deve funcionar. Porque se ele fez você para amar e amar especificamente a ele, ele é que diz o que nós devemos sentir. Para que você foi feito? Para que você foi criado? Porque ele fez você. Aquele que faz algo determina como isso funciona. Para que aquilo deve funcionar? Porque foi ele que fez. E a Bíblia, ela é repleta desse tipo de coisas. Ela vai a todo momento falar sobre aquilo que nós devemos. Olha, vocês devem ser gratos, vocês devem ser alegres, vocês devem viver em paz, vocês devem viver contente. O tempo todo, ela fica dizendo aquilo que nós devemos sentir. Vocês devem ser agradecidos. Ser cheio de compaixão. Ele se importa com o seu coração e ele dá ordens ao seu coração. Mas aqui, João está dizendo assim, olha, não amem o mundo, nem o que nele há. Mas ele vai te dar alguns motivos. Ele vai falar assim, por que é que você não deve amar o mundo? Por que é que você não deve colocar o seu coração nesse mundo? Por que é que você não deve amar absolutamente nada? Porque ele, olha, não amem o mundo, nem o que tem nele. Por que é que ele fala isso? Uma das primeiras coisas que ele fala é que se você ama esse mundo, você não ama a Deus. Porque aquele que ama esse mundo não pode amar a Deus. Porque Deus não compete com ninguém, lembra? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E Deus é o tipo de amor que ocupa o espaço inteiro. Ele não se divide com ninguém. Ele não se divide com filho, ele não se divide com relacionamento, ele não se divide com pai, ele não se divide com mãe. Ele não se divide com vizinho, ele não se divide nem com a pessoa com quem seu coração mais se apega. Deus ocupa o espaço principal. E ele não aceita menos do que isso.
aceita nada que fica competindo o amor com ele. Ele nem está nessa competição, ele simplesmente fala, na hora que essa competição existir, não existe amor por mim. O amor a Deus, ele é acima de tudo e de qualquer coisa. O amor ao mundo é incompatível com o amor a Deus. Porque ninguém, absolutamente ninguém, pode servir a dois senhores. Ou você vai amar um e aborrecer o outro, ou você aborrece um e ama o outro. Não tem espaço para duas coisas. O amor a Deus, ele é algo tão valioso, ele é algo tão precioso, ele toma tanto espaço, que é igual a parábola daquele homem que encontra um tesouro. Jesus falou, e ele foi lá e vendeu tudo, absolutamente tudo, para tomar posse daquilo. O amor a Deus, ele é tão diferente de tudo, que você simplesmente abre mão de qualquer outra coisa, para tomar posse dessa alegria, para viver com esse amor. Ele é completamente diferente, e ele ocupa todo o espaço. Por que é que você não deve amar o mundo? Nem o que existe nesse mundo. Entenda bem, esse mundo quando foi criado, ele não permaneceu como deveria. Alguma coisa saiu errado. E nesse momento, diz que eles desejaram Gênesis 3:6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela, para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Percebe o que acontece aqui nesse momento? A mulher viu que parecia agradável. Era atraente para os olhos. Era desejável. Nesse momento, o amor a Deus foi substituído pelo mundo. Nós trocamos Deus por um desejo qualquer da criação. Trocamos Deus por aquilo que era atraente na criação, no mundo, pelo que os olhos desejavam. E aí esse mundo não permaneceu como ele deveria. E como é que esse mundo é agora? Preste atenção. Eu vou ler algumas coisas, alguns versículos, e aí eu já vim com eles escritos, só para a gente não precisar ficar procurando um por um. Então só ouçam e tentem focar no que está sendo dito e pensem como é o mundo. Como é que esse mundo pode ser? O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra,
e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Gênesis 6:5. O coração do homem é inteiramente inclinado para o mal, desde a infância. Gênesis 8:21. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. O coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Eclesiastes 8:11. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. Eclesiastes 9:3. O pecado está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante nas tábuas dos seus corações. Jeremias 17:1. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Jeremias 17:9. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. O que sai do homem é que torna-o impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro. Marcos 7:15. O que é que tem de errado nesse mundo? Preste atenção em tudo que a Bíblia descreveu sobre o coração de um único homem. Uma única pessoa. Todas as pessoas. Porque ele diz assim, olha, o coração dos homens está cheio de maldade e de loucura durante toda a sua vida. Desde a infância. Um só. Ele é inteiramente inclinado para o mal. O pecado está gravado no coração deles. Isso aqui, agora você pega um mundo com bilhões de pessoas com um coração desse tipo. Agora você junta milhões e milhões de pessoas e me diz que tipo de cultura essas pessoas todas juntas podem fabricar. Que tipo de coisa esse mundo pode produzir? Juntando bilhões e bilhões e bilhões de corações desse jeito. Me diz o que é que o mundo pode oferecer de bom para alguém. Me diz o que é que acontece quando essas pessoas se juntam e criam alguma coisa. É disso que João está falando. Não amem o mundo. Porque se você amar o mundo, você não ama a Deus. E esse mundo é feito e dirigido e guiado por esses tipos de pensamento. Pois tudo que há no mundo, o que é que há nesse mundo? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. É só isso que esse mundo sabe produzir. Desejos e mais desejos. Cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens,
desejo de ser alguém, desejo de ser alguma coisa. O homem é uma fábrica de desejos. Tudo, absolutamente tudo que existe nesse mundo são pessoas desejando alguma coisa. O mundo, ele vai te arrastar para esse tipo de cultura, para esse tipo de pensamento, para esse tipo de desejo, para esse tipo de inquietações. É o querer, e o querer, e o querer. O que é o desejo dos olhos? O desejo dos olhos é o desejo de ter coisas. O mundo vai ensinar isso a você o tempo todo. Que você precisa ter alguma coisa. Que você precisa correr atrás de alguma coisa. Eu costumo dizer que hoje a internet, ou qualquer coisa onde você anda, vai jogar pesado para você viver com esse desejo. Se você digitar bola no Google agora, imediatamente, amanhã, quando você estiver fazendo qualquer outra coisa, nem amanhã, daqui a alguns segundos, ele vai te mostrar chuteira, campo de futebol, rede, lugares, entradas, jogos, bilheteria. Quanto você compra para ver um jogo? Quando você só escreveu bola. Chuteira mais cara, chuteira mais barata. Bolas de marca, bolas... Não é assim? E esse desejo começa a tomar conta de todo o seu dia. Quando você vê, você passa o dia desejando ter alguma coisa. É o desejo dos seus olhos. O que há nesse mundo é o desejo da carne. É o desejo de sentir prazer. É o desejo de ser satisfeito. A sua carne o tempo todo, ela quer algo que lhe proporcione algo agradável, prazeroso, ser feliz. O mundo busca isso desenfreadamente. O desejo de sentir prazer. Qual é a força do pecado? A força do pecado consiste em ele te oferecer alegria. Ele te oferecer algum prazer momentâneo. É ele te deixar feliz de alguma forma. Se você fizer isso, você vai se alegrar. Se você fizer isso, você vai ficar bem. Se você fizer isso, você vai ser feliz. Essa é a força do pecado. Como é que você vence essa força? Porque ela vem com toda a força. É o desejo da sua carne. Como é que a gente faz para vencer e essa força diminuir? Encontrando uma alegria maior. E qual é a única
única alegria que tem uma força maior do que esse prazer pode proporcionar. Jesus, Ele é a maior fonte de alegria. Só existe uma maneira de diminuir essa força, com uma força maior. É encontrar um prazer que é maior do que o mundo oferece. É encontrar em Jesus uma alegria diferente e maior, que faz com que todas as outras percam o seu sabor. Por que é que o homem, quando encontrou o tesouro, foi lá e falou assim: agora eu quero vender tudo o que eu tenho para tomar posse desse? Porque à medida que o amor dele por um foi maior, ele tomou total desgosto pelo restante. Jesus, Ele é tão prazeroso, a alegria dele é tão diferente que ela é capaz de ocupar todo o espaço. Jesus é aquele que é capaz de saciar a sede por completo. Jesus é aquele que mata a fome de maneira definitiva. Não existe ninguém para competir com esse amor. Todo o restante vai perdendo o seu gosto, porque você encontrou algo que é muito maior e muito melhor do que se oferece. Ele continua assim. E a ostentação dos bens. Porque ou o homem quer ter prazer, ou o homem vive desejando alguma coisa, ou o homem quer ser alguém. Nós vivemos desses sentimentos. E é só você ouvir isso aqui na Bíblia e parar para pensar, olhar para si mesmo, para você se dar conta de que a nossa vida é só isso. O homem só vive disso. Desejo de ser alguém. Desejo de chegar em algum lugar. Desejo de ter as coisas. Desejo de poder ostentar com alguma coisa. De possuir. Nós passamos a nossa vida toda assim. O mundo todo. Alimentando esses sentimentos. Fazendo com que nosso coração se alimente dessas coisas. Desde a infância. Qual é a lei desse mundo? O mundo é dos mais fortes. Nós admiramos o mais inteligente. Nós admiramos os que chegaram em algum lugar. Nós admiramos os bem-sucedidos. É esse lugar que nós queremos alcançar. Desejos, desejos e mais desejos.
A Bíblia fala assim, ninguém quer ter com pobre. Ninguém. Mas o que João está dizendo aqui é que esse é o sistema do mundo. A vida de vocês agora, quando encontram o amor de Deus, vocês não funcionam mais segundo essas inquietações que o mundo oferece. Vocês agora podem viver em paz e descansado. Isso não é mais o tipo de vida ou sentimentos ou desejo que domina o coração de vocês. É a fome pelo prazer. É a fome de ser alguém. Qual é o problema disso tudo? Eu amo quando fala assim, pela fé, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Escolhendo, pela fé, mudou alguma coisa no coração de Moisés, que ele rejeitou tudo que ele tinha para escolher padecer, sofrer junto com o povo de Deus. Isso é Deus mudar o desejo dos nossos corações. O escritor aos Hebreus vai dizer assim, porque muitos de vocês receberam com alegria até mesmo o confisco dos seus bens. Os cristãos ali, na igreja primitiva, no primeiro século, em meio a muito sofrimento, onde estavam se levando até as coisas dele, diz que eles estavam recebendo tudo isso com alegria. O coração e o desejo deles não estava mais para o mundo. O mundo não era mais capaz de fazer eles sofrer. Antes, eles suportavam com alegria, porque isso não era mais capaz de causar sofrimento e inquietação na vida dos crentes. Eles tinham encontrado algo muito melhor. Não ter bem não causava mais sofrimento para eles. Não ter casa não causava mais sofrimento para eles. Não ser ninguém, ser perseguido, ser conhecido como a escória do mundo não causava mais sofrimento para eles. Quando a gente olha e percebe que boa parte do nosso sofrimento, ansiedade e inquietude estão nesses desejos. Existe uma maneira de vencer e deixar com que esses desejos não dominem mais as nossas vidas. Amem a Deus. Ame a Deus. Quando você ama a Deus, o amor por Ele é tão maior e melhor que todas essas coisas, que o sofrimento agora é recebido com alegria. Porque há uma alegria tão maior que essas coisas não são mais capazes de dominar a nossa vida. Não é ser alguém
alguém, não é ter alguma coisa, não é ter um nome, é ter Jesus. Isso causa profunda alegria em nós. De modo que perseguição, injúria, deixa de ser um problema. Agora, qual é o problema disso aqui? Qual é o problema de você amar o mundo? Sabe o que é maravilhoso nisso aqui? Olha a descrição de tudo que nós temos, de como nós somos, do que nós sentimos, do que é que nós desejamos. E aí você ouve assim, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. Só Deus é capaz de amar o que não é amável. Só Deus é capaz de amar um montante de corações como esse aqui. Qual é o problema de se amar esse mundo? João diz assim: o mundo e a sua cobiça passam. Sabe qual é o problema de amar esse mundo? Porque ele coloca passam, esse mundo está passando. O problema de você colocar o seu coração em qualquer coisa que existe aqui nesse mundo é que ele já está passando. Esse mundo e todos os seus desejos, ele vai passar. E se você ama ele, ele vai te arrastar junto. Você está sendo levado junto com ele. Se você ama esse mundo e a sua cobiça, se todo o seu desejo está em ter, ou ser, ou sentir qualquer coisa que pertença a esse mundo, você vai passar. Ele já está passando. Ele já está caminhando para o fim. E ele vai te arrastar junto. Mas para nós, para aqueles que não amam esse mundo, mas amam a Deus, essa é uma ótima notícia. Essa é a nossa melhor notícia. Para aqueles que amam a Deus, esse mundo está passando. Porque aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqueles que amam o mundo vão ser arrastados junto com ele, estão caminhando para o fim. Mas aqueles que amam a Deus, esses permanecerão para sempre. A melhor notícia que nós temos é que esse mundo já está passando. Se você ainda não se cansou desse mundo, tem algum problema. Essa é a melhor notícia para aqueles que já sentiram qual é o sabor amargo do pecado. Para aqueles que já provaram
o fruto das escolhas erradas que fez. Para aqueles que não aguentam mais dar murro em ponta de faca nesse mundo e só encontrar sofrimento. Para essas pessoas, essa é a melhor notícia. Esse mundo está passando. A verdadeira luz do mundo veio ao mundo. E o que é que o mundo fez? A luz dos homens veio ao mundo e o mundo amou mais as trevas do que a luz. E não só isso, diz que o mundo amou as trevas e odiou a luz. João vai dizer que o mundo se alegrou com a morte de Jesus. Eles só não sabiam o que estava acontecendo ali. Quer ver? João 16:20 vai dizer assim: não, a morte de Jesus foi o julgamento do mundo. João 12:31. Chegou a hora do julgamento desse mundo e o seu príncipe será expulso agora. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isso se referindo ao modo pelo qual morreria. No momento em que Jesus é pendurado na cruz, diz que cada gota de sangue de Jesus que caía estava julgando o mundo. Enquanto o mundo se alegrava com a morte dele, nesse exato momento o mundo está sendo julgado. Cada gota de Jesus era para dizer: ei, mundo, você vai passar. Vai ter um fim para você. Esse mundo que odeia a luz, que se alegrou com a morte dele, estava recebendo a sua sentença. Você vai chegar ao fim. Você vai passar. Esse é o julgamento desse mundo. Amem a Deus. Amem a Deus. Eu gosto muito de 1 Coríntios 15. Para fechar. Porque Jesus venceu o mundo. Jesus venceu esse mundo e ele virá outra vez. E quando ele vir da outra vez, diz que ele vai julgar os vivos e os mortos.
Você não deveria amar uma coisa que tem prazo de validade para acabar. Você não deveria... Não vale a pena amar um mundo que está passando. Primeira Coríntios 15, versículo 24, diz assim: então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Então virá o fim. Diz que Deus sujeitou todas as coisas a Cristo, mas Ele próprio não estava sujeito a Cristo. Isso não incluía o próprio Deus. Mas diz que quando Cristo completar a sua obra, Ele pega todas essas coisas e sujeita tudo a Deus. Então vai chegar o fim. Jesus Cristo vai pegar todos quanto amam a Deus e entregar diante dEle. Todo domínio, todo poder, toda autoridade foi sujeita a mim. Esses são os que te amam, esses são aqueles o qual eu guardei até o fim, e Ele entrega tudo a Deus. Diz que Ele pega todos nós, tudo que foi sujeito a Ele, tudo que Deus colocou sobre o seu domínio, e entrega de volta a Ele, para que Deus seja tudo em todos. São teus. Esses são os que te amam. E agora, Deus será tudo em todos. Esse tipo de coração aqui já não existe mais. Esses tipos de desejos já vão ter passado. Esses tipos de vontade não vai mais existir. Deus será tudo em nós. É por esse dia que nós ansiamos, é por esse momento que nós esperamos, que Deus será tudo em todos. Esse tipo de cobiça vai passar, esse tipo de desejo vai passar, esse tipo de amor ao mundo vai passar, e o amor a Deus será tudo, em todo momento. Amém, a Deus. Aqueles que nasceram de novo e aqueles que são regenerados por Deus, já provam desse amor. Nada, absolutamente nada é capaz de substituir isso no coração deles. Nós nos lançamos aos pés de Jesus. Todos os nossos desejos são dele. Todos os nossos anseios são dele. Todas as nossas vontades são dele. E tudo é por ele. Que o nosso coração hoje consiga pesar o quão diferente é amar a Deus e amar o mundo. O quanto o mundo só é capaz de produzir corações inquietos. Enquanto Deus só é capaz de produzir corações cheios de paz. Corações cheios de descanso. Corações cheios de alegria. Corações cheios de prazer.
Não escolha viver como o mundo é capaz de guiar. Não escolha seguir os desejos que o mundo produz. Deus é aquele que satisfaz de forma muito melhor. Não amem o mundo. Amem a Deus.